Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Alan Katz aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma nova forma, ou uma forma diferente, não nova porque não foi criada recentemente, mas uma forma diferente de como eu faço a cópia de uma modelagem, de um molde, como alguns conhecem, de uma roupa pronta. Não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil, mais prático ou não. Em alguns casos eu prefiro usar porque eu acho mais prático, tá? Mas cada um tem aí a sua forma de trabalhar que acha mais fácil ou mais difícil. Então eu quero mostrar para vocês essa forma que eu faço, que é um pouco diferente do que a gente costuma ver, que é para poder ampliar o arquivo de informações que vocês têm. Quanto mais informações acerca de qualquer assunto que a gente tenha, maior são as facilidades para a gente poder obter alguma coisa. Nesse caso, o molde. Quando é que eu uso aqui e nesse caso, por que eu estou fazendo isso? O cliente gosta dessa peça, ele gosta da estrutura dessa peça, do comprimento, da largura desse moletom aqui. Então eu vou copiar apenas o contorno, porque a gente vai fazer desse contorno uma base. Diferente do que a gente faz, para quem está acostumado a estudar aí modelagem, a gente faz a base só com a medida do corpo. Aquelas medidas simples do corpo. Para depois colocar as folgas, as margens de costuras. Nesse caso aqui, eu já tenho uma roupa pronta, que eu sei que veste bem. Então, vou fazer todo o contorno dela, o molde dela pronto. Porque depois do molde pronto, ela vai servir de base para mim, para todos os outros modelos de moletom que eu quiser. A partir do momento que eu tenho a base de modelo pronto, basta eu colocar os recortes aqui e fazer ali a separação. Que isso facilita muito o meu trabalho em relação a fazer a modelagem de corpo, para depois fazer a interpretação. Ok? Então, ao copiar essa modelagem aqui, somente a forma, não considerando os detalhes de dentro, eu farei uma nova base de modelagem. Certo? Então, vamos à nossa cópia. Quando é que eu uso essa forma aqui, tá, gente? É quando as roupas são mais retas. Quando não tem muita curvatura, eu prefiro fazer isso. Então, quais são as informações? Qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? Ao invés de eu dobrar aqui, colocar o papel embaixo e copiar, eu faço um esboço. E é como se eu estivesse fazendo a modelagem do zero. Porém, eu já tenho aqui as informações de folga, quanto que é de folga, qual que é a forma que eu tenho. Perceba que a roupa é praticamente reta. Então, o que eu faço aqui? Eu faço um esboço, nesse caso está nesse sentido aqui, representando qual é a forma que eu tenho. Então, o que eu faço aqui? Eu faço todas as minhas medições e vou acrescentando as informações nos lugares que eu quero aqui. Por exemplo, a partir da minha queda aqui, do meu degolo, até a minha barra, não considerando aqui a minha faixa, que é a minha ribana, embora isso aqui seja um tecido e isso seja ribana, eu vou considerar tudo como ribana, porque eu estou lembrando que isso aqui é só uma base. A partir dessa base é que eu vou fazer esse tipo de interpretações quando eu achar necessário, quando o cliente quiser esse tipo de forma. Então, eu faço aqui a minha anotação de quanto que eu tenho aqui e vou anotando aqui, ó, as minhas informações. Quanto é que eu tenho do meu ombro até embaixo lá na barra? Eu meço, sempre preocupando aqui dar uma esticadinha para deixar o mais certo possível. Então aqui eu sei que eu tenho 60. Então eu faço isso para todas as minhas informações. Vou pegar aqui, lembrando que ainda não estou considerando costura. Tenho aqui a minha ribana que está franzindo um pouquinho, então vou dar uma leve esticada aqui, só para eu saber certinho quanto é que tem. E vou colocando as informações aqui. Da minha barra para cima, quanto é que eu tenho? A distância que eu tenho aqui é a mesma que a barra? Sim, não é? Então eu vou fazendo aqui as minhas informações. Vou fazer isso com todas as partes que eu preciso. Lembrando que aqui para baixo, gente, na verdade, ó, se eu puxar aqui, frente e costas, tá a mesma coisa. Eu não tenho aqui a parte das minhas costas maior que a minha frente. Tá? Ela tá bem certinha aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou me preocupar aqui em saber quanto é que eu tenho de diferença da minha altura de decote.
Então, na hora que eu copiar aqui as minhas costas, é essa informação aqui, mais a diferença que eu tenho das costas. Ou, se vocês preferirem, vocês podem medir até embaixo. Quanto é que eu tenho daqui até lá embaixo na minha barra? Anotem aqui, tá certo? Então, vocês pegam todas as informações. No caso da manga é a mesma coisa. Eu pego aqui qual que é a medida que eu tenho. Esquadrando qual a medida que eu tenho aqui. Qual a medida que eu tenho aqui debaixo do braço. Daqui da minha cava reto, qual a medida que eu tenho, que vai servir para mim, para eu poder saber quanto que é o bíceps. E depois vou passar limpo. Então, vou fazer todas essas anotações aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? A única coisa que tem diferente aqui, que eu não faço com ela dobrada, é em relação aqui, o nosso ombro a ombro. Porque eu preciso medir lá aberto, porque às vezes, como tem zíper aqui e tem isso aqui sobrando, às vezes dificulta para mim, para eu poder medir aqui quanto é que tem de abertura de manga. Então, eu simplesmente meço aqui de ombro a ombro e divido por 2. Então, quanto que eu tenho aqui de ponta a ponta? Eu vou lá e divido por 2, porque aqui só é metade. Quanto é que eu tenho de abertura de decote? A mesma coisa. Eu acho mais fácil, nesse caso, medir por aqui. Tá? Tem que deixar bem certinho aqui, bem assentado. E eu vou lá e meço aqui quanto é que eu tenho. Para eu saber quanto que eu vou fazer de abertura. Certo? Feito isso, eu passo para fazer a modelagem. Porque eu já consigo fazer ela toda aberta. Então, como eu disse para vocês, eu vou copiar todas as informações aqui. E depois eu volto para vocês para a gente fazer o traçado aqui da modelagem. Aqui então eu tenho todas as informações que eu preciso em termos de medidas. Agora eu já fiz o meu esquadramento aqui. Para quem não sabe o que é esquadramento, reforçando, é o ângulo de 90 graus. Então eu preciso ter uma linha perpendicular à outra aqui em 90 graus. Basta vocês pegarem o esquadro e você já tem aqui o ângulo de 90 graus. Toda a modelagem a gente inicia por isso. Eu já coloquei aqui 1 centímetro, que vai ser a distância para eu fazer meu zíper. De vez em quando, dependendo de quando meu zíper, eu coloco 1,5, tá? Nesse caso aqui é só 1 centímetro que eu medi, que é o que tem aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar todas essas informações que eu anotei aqui e vou passar para cá. Então, copiar a numeração depois dobradinho é mais fácil vocês ficarem dobrando às vezes as peças. Mas, nesse caso aqui, porque a roupa é muito reta, tá? Então, basta eu fazer o quê? Eu preciso começar pela maior medida. E a maior medida não é o centro, porque aqui tem um decote que está rebaixado. A minha maior medida é do ombro até embaixo. Então, quanto é que eu tenho? São 60 centímetros nesse caso. Eu vou achar a minha medida lá. Já vou esquadrar essa linha para a minha lateral. Agora sim, de baixo, como eu já esquadrei, já peguei minha medida, de baixo para cima, porque aí eu não preciso saber quanto que está aqui a minha inclinação, né, ou o meu rebaixamento de decote. De baixo para cima eu coloco a informação que eu achei, que eu medi lá. Nesse caso aqui eu não preciso esquadrar porque não é nenhuma linha comprida. Eu posso esquadrar um pedacinho só para não dar bico na hora que eu fizer ali a minha curvatura. Quanto que eu tenho aqui na barra? Então, como eu falei para vocês, qual que é a vantagem disso em relação a fazer a base do zero? Eu não preciso ficar pensando quanto que eu vou colocar de folga. A minha folga já está aqui. Esse modelo já veste bem. Então, simplesmente só coloco as informações que ele tem. Eu já posso esquadrar essa minha linha da lateral com a medida que eu achei lá. Então, quanto foi que eu achei de medida para eu achar a minha altura de cava? Como eu sei que aqui, na minha altura de cava, é a mesma medida que aqui, eu só esquadrei. Se tivesse algum ângulo diferente, bastava vocês acharem na altura aqui que vocês acharam de cava,
colocar a abertura ou fechamento que vocês tivessem achado na medida, ok? Aqui embaixo já está resolvido, já tenho meu decote, já tenho aqui minha lateral, já tenho a minha largura. Vou resolver aqui em cima agora a minha abertura de decote e o meu ombro. Então, quanto é que eu tenho de abertura de decote? Lembrando que nesse caso aqui eu tenho que colocar desconsiderando o zíper, tá? Estou considerando só aqui a minha linha principal, porque o zíper vai virar para dentro. Embora as medidas que eu esteja colocando aqui não tem costura ainda, tá? Sem costura. O zíper é considerado como costura. Eu só coloquei para eu poder dar espaço aqui no papel. Quanto que eu tenho aqui? Quanto que eu tenho de abertura aqui de ombro a ombro? Feito isso, já posso fazer a minha curvatura aqui de decote. Lembrando que aqui tem que estar esquadrado, para não dar bico. As pessoas costumam ter medo de fazer isso aqui à mão, gente, porque não sabem como vai ficar. E tudo, eu sempre sugiro fazer vocês fazendo sempre à mão, tá? Aqui eu achei que abriu demais, eu vou fechar um pouquinho aqui depois. Vocês vão acertando isso conforme vocês vão trabalhando. Quando a roupa ficar pronta, a primeira roupa, isso ficou muito aberto, ficou muito fechado. Vocês vão melhorando na outra. Porque tem gente que ensina só com régua e fica limitando vocês sempre usar aquele mesmo lado de régua, o que nem sempre dá certo. Como eu já tenho aqui o meu ombro, uma coisa que eu esqueci de medir aqui é para eu saber a minha inclinação de ombro. Quanto que eu tenho de inclinação de ombro? Então, da mesma forma que eu fiz, já que isso aqui está inclinado, eu não vou medir isso aqui baseado por aqui. Nesse caso, não. Nesse caso, eu vou medir o quê? A partir da minha base aqui embaixo, eu vou medir até a ponta do meu ombro para eu ver quanto é que tem. Isso vai determinar para mim qual que é a minha queda de ombro. Feito isso, a partir daqui da minha base, em direção ao que eu coloquei aqui de ombro a ombro, eu vou colocar a medida que eu achei. Vou esquadrar aqui, ó, só para eu poder realmente pegar o ponto certo. Então, agora eu vou ligar o meu decote até aquela minha linha de ombro ali. Isso vai coincidir com a medida que eu tenho de ombro aqui. Embora eu não tenha medido, gente, é sempre bom vocês compararem depois de pronto, tá? Mesmo quando vocês copiam a roupa, dobra e copia, é sempre bom vocês compararem para saber se ficou a medida que vocês acharam. Se calhou, elas têm que casar a mesma medida, ok? Então, eu já tenho aqui quase todo o meu contorno, basta eu fazer a minha curvatura de cava. Como eu falo para vocês, sempre façam à mão e depois vocês peguem frente e costa, quando desmembrar as costas, coloquem ombro com ombro, ou as partes que vão ser unidas pela costura, e vejam se tem continuidade, tá certo? Se vocês quiserem saber se a curvatura ficou boa aqui ou não, em relação ao modelo que vocês estão copiando, basta vocês fazerem a mesma coisa. Definam aqui mais ou menos uma altura. Qual que é a parte mais cavada da peça? Mais ou menos por aqui. Definam aqui, ó, nesse recorte. Desse recorte para cá tem 15 centímetros. Do centro para cá, 20. Então, eu vou achar aqui 15 centímetros. E do meu centro para lá, 20 centímetros. Nesse caso aqui deu bem mais. Então, eu preciso cavar um pouco mais. Porque está muito fechado em relação ao que está aqui. Então, ó, eu não vou sair muito, porque senão eu vou perder muita angulação dali, ó. A diferença aqui foi muito grande. O que que vai acontecer, né? Se eu já tenho um ombro, além do meu ombro, já está largo, eu prefiro até isso. Porque não vai fazer diferença estar muito aqui, porque está sobrando peça, já está sobrando tecido,
tá? Então, eu só estou colocando isso aqui porque a peça ali pede. Mas se eu fosse fazer por essa forma que eu tenho, eu preferia fazer por aqui, porque a minha peça está exigindo isso. E eu vou melhorar esse decote aqui também um pouco, eu estou achando muito aberto aqui, ó. Vou dar uma fechadinha nele. Então não é essa linha, embora eu vou deixar ela aqui, que talvez eu vá usar para as costas. E não é essa aqui. As minhas medidas entre frente e costas, elas só tem de diferença aqui, gente, a altura do decote. Porque o resto, como eu mostrei para vocês no início, o ombro, a altura de ombro é a mesma coisa. Então eu posso usar essa mesma forma aqui, só para fazer as costas. Que a diferença que eu tenho entre frente e costa aqui em relação a decote são de 7 centímetros. Então aqui, ó, a mesma coisa. E eu vou deixar esta linha aqui para as costas. Ok? Então, eu já tenho aqui a minha base frente e costas. Eu vou desmembrar para mostrar para vocês depois. Lembrando que a frente eu tenho zíper. Nas costas não. Só tem que tomar cuidado para não ter essa confusão, tá? As costas vai ser desdobrada e a frente vai ser reta. O que eu vou fazer aqui agora? A manga, tá? Lembrando que ainda falta a barra, a gola, a manga e o punho. Então já vou aproveitar esse papel aqui mesmo para eu poder fazer a minha manga. Lembrando que a manga, na verdade, eu vou fazer, como eu preciso da manga dobrada, eu vou fazer aqui o meu punho da barra e o punho da manga. Então o punho da barra, ele é maior. Lembrando, gente, ó, que ele é um lado, o outro lado, ele é desdobrado, ó. Tá? A roupa tá bem suja isso aqui. Então, quanto é que eu tenho de medida? Ele tá um pouco menor que a minha barra, que é para poder dar uma leve franzida. Então, quanto que eu tenho de largura e quanto que eu tenho de comprimento? Lembrando que essa medida que eu coloquei aqui, ela faz referência apenas a 1/4 da modelagem. Então, eu preciso somar isso aqui, ó, por 4. Ele é inteiriço, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é essa medida aqui vezes 4. Essa medida aqui vezes 2, que é para cá e para cá, tá? Então, quanto é que eu tenho de medida? Lembrando também que é esse quadrado. Então, basta eu colocar as medidas aqui, somada a costura. Já vi aqui, o meu papel não vai dar, então eu vou colocar só a metade e vou escrever dobra do tecido. Mas na indústria, eu colocaria a modelagem inteira, tá? Porque aqui realmente não vai dar. Então, eu vou colocar só o que eu preciso aqui. Esquadro também. E vou ligar um ponto ao outro. Então, como eu falei para vocês, aqui eu escrevo dobra. E aqui, barra, que é de ribana, moletom, base. E aqui é a dobra, já com costura. Vou fazer a mesma coisa com a manga, com o punho da manga. Já vou riscar aqui, a medida eu sei que já é a mesma. Então deixa eu riscar daqui para baixo, vou aproveitar essa linha aqui. Só para saber quanto é que eu tenho de medida da minha barra. Lembrando também que eu só peguei a metade, tem a outra metade e é dobrado, tá? Então, quanto é que eu tenho de costura? Esquadro para baixo. E ligo os 2 pontos.
punho, manga, moletom, base. Então já tenho aqui a minha barra, o meu punho, a minha frente e as minhas costas. Falta agora a minha manga e a minha gola. Quanto é que eu tenho de gola? Eu medi a minha gola na base aqui, ó. Eu preciso conferir se a minha curvatura, se as curvaturas que eu fiz aqui estão batendo com a medida que eu tenho lá da gola. Então, como eu falei para vocês, sempre vocês precisam conferir as medidas. Então aqui está batendo, eu vou simplesmente fazer a minha base da gola. Nesse caso aqui eu vou usar só metade. Percebam que essa gola aqui, gente, ela tem curvatura. Em alguns casos elas são retas. Para ela ser reta aqui em cima, ela tem que ter a largura daqui diferente daqui. Se eu quiser a mesma largura, considerando que a nossa gola aqui tem um ângulo, percebam, ela começa aqui e sobe aqui um pouquinho. Para eu ter essa largura igual a essa, eu preciso ter uma costura no meio. Se eu quiser eliminar a costura, fazer isso aqui dobrado, eu preciso aqui ter uma largura e aqui está maior, já que aqui a gente vai inclinar um pouco, tá bom? Então, ó, como é que eu faço essa gola? Aqui eu vou fazer só a metade. Eu vou pegar a medida do meu decote das costas, a medida do decote da frente, tá? Então, quanto tem decote de costa aqui? E quanto que eu tenho de decote de frente? Então, eu coloco o decote de costas, a partir do decote das costas, o decote da frente. Lembrando que eu já vou colocar o zíper também. Embora não vá costurar o zíper, vai costurar o zíper junto, né, com a frente. Então, já preciso colocar a medida do zíper aqui também. Aqui na minha ponta da gola, eu vou subir 1,5 cm. Eu faço isso para todas as minhas modelagens de gola desse sentido, tá? Então, esse quadrado aqui, ó, eu subo 1,5 e vou ligar em curva lá nas costas. Bem harmônico aqui, ligo nas costas. Quanto é que eu tenho de medida de gola? Eu já medi lá a minha gola. Quanto é que eu tenho de medidas aqui? Nesse caso aqui também eu já vou colocar costura. Já que aqui eu coloquei costura de zíper, eu já vou colocar a minha margem de costura aqui também. Aqui eu faço a mesma coisa. Já coloquei aqui todas as medidas que eu preciso em relação à costura. Eu já tenho aqui o pré-formado da minha gola. O que que eu faço aqui? Por essa linha aqui arredondada, eu vou esquadrar isso aqui, ó, por aqui, até a medida que eu preciso lá. Por que se eu tenho que esquadrar isso aqui? Porque se eu não esquadrar, vai ficar aquela gola que o pescoço está aqui e a gola fica, o zíper fica revitando para frente. Quando passa ali a boca, a gola é alta, passa a boca, ali vai até o nariz, é interessante que não esteja esquadrado aqui. É interessante deixar reto. Às vezes a gente faz até isso aqui, ó, para provocar realmente que o queixo encaixe bem aqui. Nesse caso aqui, a minha gola fica abaixo do pescoço, por isso que eu esquadrei por aqui. Agora, é só ligar os pontos. Como aqui é reto, eu faço esquadrado. E aqui eu faço em curva. Também dobra. Gola, moletom, base. Reforçando, tá, gente? Base porque não tem nenhuma interpretação.
todas as interpretações que eu fizer vai ser a partir desse modelo. Geralmente, essas medidas aqui, ó, elas são iguais para todo mundo. Tá? A não ser quando eu coloco um capuz, alguma coisa assim. Então, acaba a gente deixando. Isso aqui vai ficar sempre a mesma coisa. O que eu preciso fazer aqui agora? Já que eu tenho frente, costas, punho da barra, punho da manga e a gola. Só falta a minha manga. Com o meu papel dobrado aqui, porque a minha manga é dobrada, já esquadrei aqui para eu poder fazer a minha cabeça de manga, a minha dobra de manga. A primeira informação que eu vou colocar aqui é quanto que eu tenho de manga. O comprimento da minha manga. Já esquadro para baixo também. Quanto é que eu tenho aqui da minha abertura da boca de manga? Já coloco a informação aqui. Nesse caso eu não preciso pensar em estar dobrado ou não, porque o meu papel já está dobrado. Quanto é que eu tenho de bíceps? Mas para eu saber qual que é a minha abertura de bíceps, eu preciso saber quanto é que eu tenho aqui de abaixo do braço aqui, para eu saber onde vai ser minha abertura de bíceps. Então, o que eu vou fazer? Pela linha do meio aqui, eu vou ver quanto é que eu tenho de costura abaixo do braço. Vou esquadrar aqui essa medida. Isto aqui representa para mim a cabeça de manga. Cabeça de manga, a altura de cabeça de manga tem uma relação muito forte com a largura da peça, quanto que eu quero folgado ou não. Isso aqui eu vou fazer um vídeo depois para falar para vocês a diferença, tá? Ou a preocupação que a gente precisa ter em relação à altura de cabeça de manga. Quanto é que eu tenho aqui de bíceps? Basta eu ligar aqui agora. No primeiro momento eu vou ligar isso aqui reto, gente, mas o ideal é a gente fazer uma curvinha aqui, tá? Eu já vou explicar para vocês por quê. Ó, para eu fazer essa curvinha aqui, eu vou deixar 1 centímetrozinho aqui para dentro, que eu já vou explicar para vocês por quê. Então aqui tá minha manga. Agora aqui, ó, até a medida que eu preciso aqui, eu vou ligar em curva. E aqui eu vou fazer a minha cabeça de manga. Reforçando para vocês, tá? Isso aqui eu fiz a olho. Então, se eu quero uma cópia ideal daquilo, se o meu cliente falou que aquilo veste muito bem e quer aquilo, eu preciso conferir a minha curvatura e a minha medida, tá? Eu preciso ver se a minha curvatura aqui da manga está igual. Vocês percebem que aqui ficou o mesmo tamanho, ó. Então, só preciso, eu boto a mão aqui, ó, e vejo se a minha curvatura passou por aqui. É isso que eu costumo fazer. Olha lá, ó, passou certinho onde eu quero. Então, eu já sei que a minha curvatura está legal. Tá certo? Eu só preciso medir aqui com a fita métrica. Ver quanto que deu de circunferência total. Para eu conferir. Vou medir a minha cava frente e a minha cava costas para saber se ficou o mesmo tamanho, tá? Pode, no caso da manga, como a curvatura aqui ela é pouca, no máximo meio centímetro maior que a minha cava, tá? Então, vou medir aqui, somar por 2, medindo cava frente e cava costas, eu vou saber se aqui vai ligar certinho aqui, certo? Então, é dessa forma que eu faço para vocês, que eu faço. Viram que é bem rápido, só não fiz mais rápido que eu estou explicando para vocês, então demora um pouco mais. Mas é algo bem rápido de se fazer. Tenho todas as peças que eu preciso aqui. Lembrando que eu não coloquei bolso, não coloquei recorte, porque isso aqui vai ser a base. A partir disso aqui, eu vou alterar para isso aqui, certo? Eu só vou cortar aqui frente e costas
para mostrar para vocês como que a gente vai unir ombro aqui, para saber se essas curvaturas estão legais, tanto decote quanto cava. Aguardem um pouquinho aí. Só uma coisa, antes de mostrar para vocês aqui a diferença, a gente vai ver a cava se está boa ou não, e o decote, a curvatura. Deixa eu mostrar para vocês por que eu fiz esse biquinho, essa curvatura aqui na nossa manga. A manga será costurada aqui com a cava. Então, se eu tiver manga reta e aqui reto, na hora que essa união tiver aqui, ó, deixa eu riscar aqui com um pincel mais grosso, para vocês verem a cor aí. Deixa eu botar uma cor aqui, ó, para vocês enxergarem aí. Ó, quando isso aqui for unido com aqui, perceba que aqui tem uma leve quina. Se tivesse reto, ia ter uma quina grandona. Isso na overlock não passa, tá? Isso é defeito. Então, o que eu faço? Ainda aqui, ó, para ficar mais harmônico, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, essa curvatura aqui. Aí eu preciso aumentar isso aqui na manga, porque eu preciso fazer o quê? Deixar isso aqui, ó, mais harmônico. Sem nenhuma quina, para na hora que a overlock passar aqui, passar isso aqui de forma legal e direta, tá? Então precisa ter uma leve curvinha aqui na blusa e uma leve curvinha na manga, ok? Então só para finalizar aqui, aconteceu um acidente aqui, voou tinta para tudo que é lado, mas vamos que vamos. Eu copiei a minha frente aqui separado, coloquei um pinguinho aqui onde vão ser os piques para entrar aqui o zíper. Copiei as costas para o outro lado, vou dobrar aqui, que é para a gente ver se a nossa curvatura está legal ou não. Então a costura se virá onde? Ombro com ombro. Então eu coloco ombro com ombro aqui, percebam que aqui está dando uma quina. Eu preciso mudar essa quina, tá? Eu vou preferir, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Aqui a gente tem a altura certa lá. Então, eu vou dar uma fechadinha nesse ombro aqui, ó. Nesse decote. Vou dar uma aberturazinha aqui. Vou descer um pouquinho aqui, que não vai fazer tanta diferença ali não, tá? Então, ó, eu suavizei. Ainda tem uma quina, uma curva acentuada, mas não é quina. Tá? E está acentuada dessa forma porque é o modelo. Se fosse para eu fazer, eu abaixaria mais um pouquinho aqui, ó. Eu acho que ficaria mais harmônico se nós fizermos isso aqui, ó. Porque a gente consegue ter uma curvatura mais harmônica. Mas se eu quero, se o meu cliente quer um modelo exato, isso aqui é uma coisa que quase as pessoas não percebem, tá? Talvez eu baixaria esse pouquinho aqui sim. A mesma coisa eu vejo aqui na minha cava. A cava aqui, ó, tem uma leve quinazinha aqui, mas bem imperceptível. Como é que eu vou consertar isso? Eu vou preferir fechar as costas ou abrir ou fechar a frente. Nesse caso aqui, ó, eu acho que eu vou fechar um pouquinho aqui a minha frente, porque já tem uma quinazinha aqui, ó, que eu não estou gostando. Então, eu vou fechar aqui a minha frente. Percebo que naqueles 15 centímetros eu não fiz nenhuma alteração, mas tirei a quina aqui e agora aqui ficou harmônico. Tanto aqui quanto aqui, certo? Então, modelagem, gente, sempre tem que ter harmonia aí nas nossas costuras, tá? A mesma coisa aqui, ó. Então é isso, é o que eu queria passar para vocês. Nós temos aqui já então a frente, as costas separadas, vou passar isso a limpo. Lembrando que as costas vai ser desdobrada, ela é inteira. E eu vou ter aqui o quê? Frente, moletom, base, porque isso aqui vai ser a base para todos os outros modelos, tá? Costas, moletom, base, que é base para todos os outros modelos. Então tem frente, costas, manga e gola.
E os punhos. Manga, gola e punhos. Certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. O primeiro modelo que eu vou fazer aqui, a alteração para vocês entenderem, mas também eu falei uma base, é o moletom. Moletom raglan. Como que a gente faz a alteração de uma base com a camiseta, com a manga comum, para uma raglan? Esse vai ser o primeiro modelo que eu vou fazer a interpretação a partir dessa base. Então, se você quer saber como é, assista o próximo vídeo, que eu colocarei o link aí acima. Até o próximo vídeo.